A política está mudando, redes sociais, presença nas ruas, fiscalização constante e contato direto com o povo. Este é o trabalho do nosso convidado de hoje, referência em unir ação prática com comunicação digital. A política 5.0. Combativo, mas visado por muitos. Vamos entender esse modo de exercício de mandato hoje. Te inscreve no canal, deixa teu like, pois está começando mais um episódio do Conversa Magna. Fala pessoal, meu nome é Fernando Ferreira, comigo Guilherme Martinelli. Mais uma vez na labuta, aqui agora falando de política 5.0 no espírito do livro Marketing 5.0 do Kotler. E hoje conosco o vereador Iago Stock Morandi, o vereador mais votado da história de Caxias do Sul, eleito com 11.304 votos. Realmente algo épico. Bem-vindo, vereador. Muito obrigado pelo espaço. Queria agradecer, Fernando, Gui. Eu já gosto porque vocês são das humanas, né? E a gente se identifica muito. Já tive a oportunidade de estudar com o Fernando, que a gente vinha comentando no carro, até uma pessoa muito inteligente, tá? Pela questão do teu livro, pela questão dos trabalhos. Eu me lembro que o Fernando meio que tinha uma competiçãozinha com os colegas. Eu não lembro se era com o Caleb, com o Nogueira, que vocês iam sempre bem nas provas, lembra? Tinha aquele negócio de quem ia melhor e tal. E eu tava sempre abaixo de vocês, né? Mas eu tava ali brigando com os professores, né? Brigando com a Prof. Cris e tal, em questão de constitucional e por aí vai. Mas sempre admirei vocês, admiro pela questão do direito, das leis, né? Que isso é uma coisa que eu gosto bastante. E o judiciário tá complicado, tá bem complexo no nosso país, tá? A gente tá vendo uma crise judiciária, mas é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, de cara, pra gente startar essa conversa, não tem como não começar no aspecto de mais votado da história. Como é que tu te sente? Tu imaginava? Qual que é a responsabilidade? É fruto de quê? Esses mais de 11.300 votos? Primeiro, para quem está em casa e que é um servidor público, para quem está em casa que trabalha no mercado, quem é gerente, quem é vendedor, a minha profissão sempre é vendas, né? Eu não sou vereador, sou vendedor. E aqui, vereador, eu estou, né? Para chegar nesses 11 mil e poucos votos, ali 11.300 e tal, eu perdi muito e tive várias derrotas, tá? Eu gosto muito da questão do Michael Jordan, que ele fala que ele, em 26 finais, a última cesta que ficou para ele fazer e decidir, ele perdeu. Essas 26 finais não saíram da cabeça dele, as 30 mil cestas que ele treinou e errou não saíram da cabeça dele, mas o povo costuma lembrar as vitórias dele, né? E o que me fez chegar aqui foi as derrotas. A live mais difícil que eu fiz até hoje, e uma das que mais bombou, acho que a live que mais bombou minha, foi no dia da eleição, lá na primeira eleição, quando eu fiz 1.037 votos apenas, e os guris olharam pra mim, cara, nem vamos fazer esse vídeo aí. Eu tenho que fazer e agradecer as 1.036 pessoas que saíram de casa, né? Um sou eu. E aí, que é o 37 no caso, né? Então essas mais de 1.000 pessoas, eu tenho que agradecer elas. E eu fiz aquela live com a garganta ali, entalada aqui, um choro, assim, um sentimento ruim, que a gente arranhou, a gente quase se elegeu. Foi muito difícil fazer aquela live, né? E a gente não tinha dinheiro para comitê, nós estávamos vendo o resultado da eleição ali no estacionamento do Zafari, só eu, o Léo e o Rodrigo, que é meu advogado ali, e eram os dois que andavam comigo ali, era nós três ali sempre, e a gente ali, cabisbaixo, dava vontade de não sair mais daquele lugar, porque a gente começou ganhando no anúncio da rádio, depois foi os outros subindo e a gente acabou perdendo, né? E a gente não se elegeu. Aquele dia marcou a minha vida. Os guris se abalaram, mas ali entra o espírito do líder. O líder não pode se abalar. E aí eu olhei aquilo ali e disse, cara, eu vou viver um luto da derrota ali 2 dias e depois nós vamos trabalhar. Que aí entra a parte do Nicolas, que ele disse pra mim lá em Minas Gerais. Uma vez eu gastei todo o dinheiro que eu tinha, eu e o Henrique, que é o braço direito dele, pra ir até Brasília ver o Bolsonaro numa janta. Chegando lá, os deputados ficaram com ciúmes de mim, que eu tava fazendo uns videozinhos que já bombava na época, mas não era nem vereador, e falaram mal de mim pro Bolsonaro. E eu não entrei. E os caras nos deixaram pra fora. Essa é a foto dele. Mostra uma foto dele na calçada comendo cachorro quente com o Henrique. Eu olhei pro Henrique e disse, tudo bem, a gente levou a porta na cara, gastamos o que nós tinha pra vir até Brasília, toda a nossa economia, mas nós vamos voltar agora pra Minas e vamos trabalhar tanto, ao ponto da gente ficar inevitável pro Brasil inteiro e o Bolsonaro nos ligar. Ele disse, a gente voltou, 4 meses depois os vídeos viralizaram, o Bolsonaro me ligou pra ir visitar ele. Eu me inspirado nessa história, penso a mesma coisa. Eu disse aquele dia, cara, nós vamos trabalhar agora ao ponto, eu vou gravar tanto vídeo, cara, eu vou descer a lenha, não vou aceitar cargo no governo Odiló.
Vai ser difícil, vai. Fiquei desempregado, tá? A loja que eu gostava de trabalhar chegou pra mim, a loja está aqui, lá falaram assim, não dá mais, não tem espaço aqui, tu é muito polêmico, fica complicado, tem que atender todos os públicos aqui. Me demitiram e aí eu fiquei pulando de um emprego pra outro, ninguém queria, né? Em bico e coisa. Tava assim, porque ninguém queria um cara polêmico trabalhando, né? Então as portas foram fechando nesse sentido. Todo mundo concordava comigo. Depois o diretor da Taqui me ligou até pra ver uma questão política pra eles e tal. Então, assim, todo mundo concorda com a gente, só que eles não querem se expor, né? Então é bem complicado nessa parte. E aí eu fiquei ali meio desamparado, mas uma pessoa me resgatou ali, que era o Capitão Martim, deputado estadual. Ele me trouxe de volta pra loucura aí, me botou na assessoria dele, eu acho que fiquei cerca de 1 ano ali, e ali eu aprendi algumas coisas, valores com ele, aprendi a trabalhar muito, ele trabalha demais, eu conheci ele mesmo, realmente a pessoa dele, porque a gente fica com o pé atrás com o político, mas quando eu fui a questão das enchentes com ele, onde ele perdeu o pai dele, acabou perdendo o pai dele no meio ali dos resgates, com uma outra doença, mas enquanto a gente estava fazendo os resgates, né? O pai dele estava no hospital. E aí ele deixou de resgatar as pessoas e acabou indo pro velório, mas voltou logo na sequência ali. E aí ele disse para mim, não, para nós, né? Ele disse, não, meu pai iria gostar de me ver aqui. Então ele foi lá, enterrou o pai dele e voltou a resgatar as pessoas nas enchentes. E quando a gente ia filmar e postar, ele não deixava. Não, a gente não tá aqui para aparecer, para filmar. Estamos aqui para organizar. E esse cara organizou junto com o Bop, toda a Roca Salles ali. A gente conseguiu o Starlink. O Jean, meu amigo de Farroupilha, lá foi lá, instalou. Ele fez um QG ali. E a gente organizou ali todos os resgates dali. Ali eu conheci o Capitão Martim, viu o quanto ele era fudido ali, cara. E aí a gente também conheci pessoas como... Conheci não, mas trabalhei com o Darlan lá, meu amigo de Farroupilha também. A gente teve um caso de uma família, 5 pessoas lá no Morro da Serrinha, que estavam mortas, tá? E tinha um tio delas que ia ser enterrado ali em Roca Salles. E a família pediu se não teria como alguém buscar esses corpos para fazer um velório digno para eles junto, né? Na mesma vez, eles serem enterrados juntos e tal. Os bombeiros falaram que não tinha como chegar lá. O BOP falou que não tinha como chegar lá. Brigada Militar ali convencional também não tinha. A Defesa Civil não quis ir até lá. Mas o Darlan falou, eu vou, capitão. Levantou a mão, pediu umas cordas e foi. E aí ele junto com o pessoal da loja Zavan, né? Mais de 400 resgates, o Luciano Hang emprestou helicóptero pra gente, mais de 400 resgates, pessoas não morreram por causa de um empresário malvadão, que a esquerda fala, né? E agora ele tá tomando multa de 50 milhões por postar vagabundo roubando loja dele. Esse cara emprestou o helicóptero, o Darlan foi lá, saíram de lá ele, Matheus Decarli e o meu outro amigo, agora me esqueci o nome dele agora, o Moroni. Esses 3 ali conseguiram resgatar os 5 corpos, tá? E botaram no helicóptero e deram um velório no outro dia digno para essas pessoas. O que eu vi com toda essa história? Cara, eu vi que o Estado só atrapalha, que quem faz um Brasil grande, um Estado grande são as pessoas. A gente tem umas pesquisas que a gente lançou pelo Estado. O maior orgulho do gaúcho no momento está sendo ser gaúcho, né? Então a gente tá resgatando. Por isso que eu tô usando ali o boné ali com a bandeirinha do Zuco e tal, mas a questão do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Rio Grande do Sul é tipo um outro país, cara. É uma outra coisa, ainda mais depois agora, porque a gente viu que é o povo pelo povo, sabe? Então, tipo, o cara se emociona a falar, meu. A gente resgatou um gurizinho lá, também lá, meu. No Morro da Serrinha, bem complicado. Ele só tinha uma caixinha de leite com umas tampinha ali, que era tipo um ônibusinho, e nós tiramos ele de lá, tipo debaixo de chuva, desmoronando tudo, cara. E nós tiramos ele de lá, onde ninguém mais chegou, cara. E ali eu vi que, tipo, o Darlan, meu, não tá nem aí pra política, não tá pelo cargo, não tá pelo dinheiro. O Martim não tá pelo dinheiro e eu também não tô. Eu tenho um gurizinho de 10 anos, cara, e era igual o menininho que tava lá. E daí foi fudido pra caralho pra nós tirar ele de lá, mas nós tiramos. E, cara, eu defendo os polícias aqui pra caralho. Só que a Brigada Militar aquele dia tava nos atrapalhando lá. Eles bloquearam as ruas e não deixavam nós chegar nessa família. Então, assim, cara, o Estado grande, ele é uma merda, ele não serve pra nada. Porque o Estado, quem representa, o policial, ele representa o Estado. Muitas vezes ele atrapalha, entendeu? Então nós temos que mudar essa mentalidade de depender do Estado, cara, pra tudo. E mudar essa porra da cultura do país, entendeu? O Fernando sabe o que é a cultura e a revolução cultural que a gente vem passando aqui. A polícia é odiada e por várias questões do nosso país, isso tá errado, né? A gente tinha a polícia mais corrupta na rodovia, lá na Rota 66, e aí os americanos vão lá e lançaram um seriado chamado Chips. Ninguém queria entrar pra polícia. Quando eles lançam esse seriado, eles fizeram as pessoas gostar. O que a gente conseguiu com o Tropa de Elite, eles fizeram na década de 80, estão sempre à frente, e fizeram as pessoas gostar da polícia. No outro ano, tava cheio de jovens brilhantes querendo ser policial. Então a gente muda através da cultura.
O Nicolas, a gente tá indo lá pra Minas pra ele nos falar que é isso que a gente vai mudar. Os próximos juízes têm que ser os nossos, os próximos advogados têm que ser os nossos. Eu tô preparando meu filho pra ser um promotor de justiça. Não quero mais ele jogador, eu quero ele um promotor de justiça. Os médicos têm que ser os nossos. A gente tem que entrar em todos os espaços, entendeu? E é isso, é mais valioso do que um mandato, é mais valioso do que qualquer coisa, cara. Então, tipo, eu acho que eu falei isso aqui pra vocês porque tudo tem um porquê de eu estar aqui hoje, mas, tipo, Deus está fazendo a gente mudar. Os 11.304 votos é loucura como a gente fez. Às vezes nem eu entendo, porque é muita loucura. Por exemplo, eu acho que 2.000 votos foram de pessoas de esquerda, que votaram na Denise Pessoa e votaram em mim. Então isso não tem explicação. Tipo, a gente tá fazendo um trabalho acima de esquerda, direita ali, cara. A gente faz comunitário. Tem cerca de 70 pessoas hoje aguardando leito. Eu perdi 3 essa semana que a gente lutou por um leito. Uma delas morreu grávida. O neném foi lá pro Virvi Ramos, a gente tá em cima do caso. Desgastado pra caralho. Cara, a energia e os problemas que eu pego lá é complicado, é desgastante. Não. Quem quer trabalhar de verdade, o salário não é nada, porque tu se... Cara, não significa nada, é bem complicado. A energia lá dentro é ruim, porque a gente atende muita gente e é só problema, mas a gente vai resolvendo aos poucos e faz parte desse processo. E a vida não é mil maravilhas. E a gente tem que resolver esses problemas. E eu sempre digo, outro dia eu levei os guris também lá no CES, no subsolo do CES. Cara, uma energia ruim, complicada lá, tu sente que tem alguma coisa errada lá. Aí eu disse pros guris, sabe o que é aqui? Não, não é. Cara, aqui é o lugar, o ambulatório das pessoas com HIV, cara. Com as pessoas que estão para morrer, as pessoas com hepatite. É aqui que nós estamos. A gente observou. Por que a gente está aqui? Para sentir a energia desse lugar, o que as pessoas precisam, a situação que elas estão, desesperadora, que nós temos que ajudar. Porque o dia que nós não sentir mais isso, que nós ficar no gabinete, ou só usufruindo de status da vida política, cara, aí a gente perde a identidade do povo e a gente perde o que o povo passa. Entendeu? Então, cara, a gente foi na recicladora Paz e Bem, no meio do lixo, cara. E eu pedi pro cara lá o que eu quero. Nós vamos ir lá um dia, eu vou ir com a equipe e nós vamos trabalhar o dia inteiro. Nós não vamos trabalhar no administrativo, nós vamos trabalhar lá juntando lixo, cara, no meio do lixo, cara. E nós vamos revirar aquele lixo porque eles estão reclamando que os craqueiros bagunçam tudo, fica ruim pra eles. Nós vamos passar um dia inteiro lá pra ver o que eles passam. É isso que nós temos que fazer. É separar lixo, é se ferrar, é quase se cortar com um caco de vidro que tá chegando lá pra eles assim, por incompetência da prefeitura. É isso que nós temos que fazer. Então, tipo, essa é a equipe, é o que a gente tem como filosofia ali. E outra coisa, a gente nunca pode perder o senso de missão, que a gente tá lá pra fazer. Às vezes a gente se perde, a gente esquece. Não, a gente não tá aqui pra ganhar ingresso pra uma festa grátis, a gente não tá aqui pra entrar grátis em tal lugar, a gente não tá aqui pra comer de graça em tal restaurante. Isso é um monstrinho do poder e do status que vai às vezes nos corrompe. Digamos assim, não é nem corromper, mas ele vai nos picando. A gente tem, não. Pra gente não esquecer isso, nós temos que entrar no Visat lotado, nós temos que saber os anseios da população, a gente tem que botar o pé no barro. Eu tenho a Rocinha ali, que é no Diamantino, tive uns votos ali porque eu cresci lá, que é um peral, assim, cara, vai lá dar nos fundos da UX. Tu não consegue chegar nas casas lá embaixo lá. E eu tive lá na eleição e agora eu liguei pra um cara essa semana, preciso ir lá visitar o pessoal pra lembrar como era, pra lembrar que eu me ferrava entregando o rancho lá quando trabalhava no Multi, como que era descer dia de chuva carregado de caixa. Nós tinha que descer com 4 caixas cheias, porque a Kombi tinha que trancar, porque senão roubava, então não podia deixar as caixas na Kombi, pra aproveitar uma viagem só, nós descia até o final. E eu vou voltar lá agora essa semana, vamos lá visitar de novo, pra lembrar tudo isso, cara, a gente tem que ter os pés no chão, porque senão fica igual uns abobados em Brasília, tá? Que eu recebo, fui em 15 cidades agora, passei em 15 cidades, as 15 cidades me diziam, ciclano do teu partido, fulano de direita lá da tua região, ou de Porto Alegre, ou não sei o que, fulaninho, beltraninho, eles nem me receberam lá nos gabinetes em Brasília, eles me deram no e-mail, tá aqui teu ofício e tal. Cara, os caras vivem num mundo paralelo, entendeu? Uma bolha lá em Brasília. Cara, que vive em Brasília, tem que sair da sessão, pegar um avião igual o Cleitinho, e vir pra cidade, vir pros bairros, vir fiscalizar o BS. Quem que falou? Eu tô ouvindo muito assim, teve os papos de eu concorrer federal, aí a população me fala, não, a gente não pode te perder, Iago, deixa o Marcon em Brasília, tu fica mais na cidade, a gente quer aqui e tal, não queremos tu deputado e tal. Não, mas quem disse que um deputado federal não pode vir fiscalizar uma UBS? Quem falou que o deputado federal não pode? Eu gosto muito da história. O início da história do deputado Boca Aberta, conhece? Lá do Paraná. Cara, o deputado Boca Aberta tem um ônibus que ele ia fiscalizando de cidade em cidade do estado. Essa vai ser meio que o nosso carro-chefe, a proposta para deputado. Cara, nós vamos passar... Se eu fiscalizo hoje Caxias, imagina eu fiscalizar Farroupilha, Vacaria, Bento. É isso que nós vamos fazer. Nós vamos fiscalizar todas as cidades.
Pegamos um ônibus aí, uma van e nós vamos passar por tudo. Então, tipo, as pessoas não entenderam e o político não entendeu que tem que sair de Brasília daquele status lá, cara. Deve ser difícil, porque tem muito a fazer lá, deve ter comissão, é complicado. Mas se o Cleitinho é um senador e consegue, então, assim, eu acho que um deputado federal também consegue, né? Não dá pra dar desculpa ali pra vocês, né? Mas pode ir pra próxima pergunta. Me alonguei, desculpa. Não, por favor. Nas enchentes. Foi uma baita introdução, até porque abriu muita coisa. Em primeiro lugar, a gente já conseguiu entender que tu tem o pensamento que eu também compartilho, acredito, Fernando, também, que é o que traz riqueza pro país é a iniciativa privada. Essa coisa Perfeito. Existe uma cultura de querer levar todo mundo para serviço público. Todo mundo quer tentar concurso e quer ficar ali, né? Mamando nas tetas do Estado. Isso aí. Eu sei que é pesado falar isso, mas é o que tem como hoje mentalidade no povo brasileiro. Tá? Então é interessante ver isso. E não é normal, mas é legal ver isso em um vereador que realmente está falando. O fiscalizar, o procurar, o não ter medo de se expor, de ir para cima, entende? Porque o certo ele não faz curva, o certo é linha reta. Tá? Muita gente diz, existe tonalidades de cinza. Eu acredito que a vida é preto no branco. O certo e o errado. E é bom ver isso em um vereador. A dualidade. Tá? Exatamente. Então, belíssimo, tá? Realmente, a criança ali é uma pena saber que passou por isso. Mas é bom. Principalmente eu sou apaixonado pelo Rio Grande do Sul. É bom ver o povo gaúcho pelo povo gaúcho. Tá? Porque somos um povo civilizado, somos um povo com história, somos um povo capaz. É verdade. Tá? Então, só queria falar isso aí porque foi um belo discurso e... Foi um discurso que a gente sentiu alma. Então tem que ser lembrado, tá? Bom, indo para as perguntas, acho que a gente poderia começar falando da questão da situação dos moradores de rua. Que acho que foi um caso ali, acho que um dos mais polêmicos, né, recentemente, que tem ali o seu vídeo, né? Que daí até acho que foi o Caxias Mil Grau que fala que tu teria chutado ali. Sim. Que vem com argumento, né? Mas aí a pergunta que eu gostaria de fazer até com base no que o Caxias Mil Grau colocou seria: vereador, muita gente reconhece em você coragem rara de mostrar que muitos preferem ignorar. Então você mostra que a maioria prefere ignorar o que está acontecendo. Isso aí. Tá? Naquele episódio envolvendo o homem em situação de rua, o senhor sentiu que estava cumprindo um dever ou foi surpreendido pela reação das pessoas? Na verdade, até finalizando aquele assunto de antes, que vocês falaram de curva aqui, né? Lembrando do Arthur Laffer, né? Que criou a teoria da curva de Laffer. E lembrando, depois a gente pode falar sobre isso, o que o Sorocaba... o Rodrigo Manga tá fazendo lá em Sorocaba e levou o maior parque fabril para Sorocaba, gerando 2.000 empregos em um mês e mais 20, 30 empresas, e a única cidade no mundo onde McDonald's todo sábado distribui Big Mac de graça para crianças carentes é Sorocaba. Por que tudo isso? Pela isenção que ele deu para todas as empresas. E a economia nunca teve tão pujante. Ele vai ter aprovação de 72%, né? E por conta da curva de Laffer, ele deu isenção, ele tirou menos impostos, ele reduziu os impostos, né? Muita gente da própria prefeitura, do executivo dele, desacreditou, tá? Eu gosto muito da história dele, não é só videozinho que ele faz. Eu fui olhar os podcasts para entender melhor ele. Eu pensava, será que às vezes é só um personagem? Mas não é, o cara estudou muito. Era um ex-viciado em crack, que hoje se tornou para mim o melhor prefeito do Brasil. Pelas coisas que ele faz, não pelos vídeos, mas por tudo que ele tá fazendo em Sorocaba, né? E na eleição anterior, ele foi eleito com 11.300 votos como vereador mais votado. E aí, na sequência, ele vem desenvolvendo esse grande papel ali. Então eu admiro muito a história dele, me identifico muito com o jeito dele trabalhar. Mas só para finalizar da curva de Laffer ali, lembrando, né? Mas é bem o que vocês falaram. A questão dos moradores de rua. Primeiro, aqui... Tem uma frase, cara, que é deixa eu lembrar o pensador aqui, do autor, cara. Ele diz que... Eu falei essa semana e me esqueci. Ele diz que a crise da educação no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Darcy Ribeiro. Então, assim, essa crise dos moradores de rua, ela não é uma crise, ela é um projeto. Tudo tem um porquê. Como começou, e é um reflexo dos Estados Unidos, né? Lá, o governador do Texas mandou um ônibus cheio de morador de rua para casa da Kamala Harris lá, botou na frente da casa dela para ela, né, resolver, já que ela gosta de resolver e gosta que eles permaneçam na rua, né? Então aqui a gente não pode fazer certas medidas assim tão loucas, mas lá já veio dando esse reflexo que iria acontecer isso. E a gente pega lá o estado... Hoje o lugar com mais moradores de rua, usuários de crack no mundo, tá sendo Los Angeles. Olhem a loucura, cara. Olha a loucura que a esquerda tornou. Pelas questões ali dos democratas e daquelas leis todas, Orlando, Nova York também é de esquerda, então tem esse grande problema.
as pessoas migrando pro Texas lá, porque lá tá melhor, e os índices de tudo tá melhor, porque tem menos morador de rua, tem menos usuário de droga, eles não normalizam isso, eles tratam e cuidam, né? Então aqui a gente vem pro Brasil, que é um reflexo do que ocorre lá. E aqui a gente vai ter várias coisas. Primeiro, o STF, mais uma vez, usurpando dos poderes e dizendo que a pessoa pode fazer ou não. Por exemplo, ele ameaçando dar multa para o prefeito de Camboriú na época, para alguns prefeitos de Santa Catarina. Então, eles têm esse problema. E aí os prefeitos usaram da prerrogativa seguinte: não, eu não posso, então, tirar o cara da rua ali, mas se o cara tem uma arma branca, que é uma faca, eu posso abordar e conduzir ele, porque é uma arma. Também ele proibiu. Então, ele proibiu de mexer em documentação, na cama da pessoa ali, nos lixos, né? Porque é verdadeiros lixões onde os caras moram. E aí, os prefeitos ficam de mãos amarradas. É um problema complexo. O que daria para fazer para ir contra esse sistema, né? E eles não têm muita coisa para fazer daí. Cara, é resolver de alguma forma. Como? A FAS hoje tem 200 milhões de reais, por exemplo, em Caxias, né? Uma boa parte do parquímetro, cerca de 10, 12%, acho, vai para a FAS. Mais uma outra parte de algum outro órgão e tal. Então a FAS tem muito dinheiro para resolver. Como é que tu resolve? Cara, trata esses caras. Mas dá para tratar 200, 1.500 que a gente tem em Caxias hoje, dá. Porque tem um cara que o nome dele é Felipe Sabará, onde ele tirou da Cracolândia 3.500 pessoas. Ele tem um estudo que ele diz que a média de pessoas, para tu convencer, teve um cara que a gente foi 3 vezes já falar com ele para tentar internar ele. A gente não achou mais ele, mas a gente foi 3 vezes, tava quase convencendo. Mas o Felipe Sabará, no estudo dele, ele bota que são 7 vezes a média para tu convencer a pessoa de ir contigo. Então ela tem que vir te conhecendo, tu conversando. Na 7ª vez ela entra no carro contigo e tu interna. Se ele fez isso com 3.500 pessoas, hoje nós temos 11 mil imóveis pela prefeitura, tá? Eu achava que era 3 mil, tem 11 mil terrenos aí que a prefeitura não usa. Lá eles formaram a Horta Solidária. Esses usuários de crack, eles vão para um lugar onde eles fazem uma limpeza, eles ficam 3 meses ali naquela limpeza ali da questão química e tal. Quando eles estão se recuperando, eles começam a trabalhar e depois eles têm uma horta solidária que as empresas mantêm e colocam esses usuários de crack cuidando dessas hortas. Olha só, a rede lá agora, me esqueci, Pão de Açúcar. O Felipe Sabará fez 10, 15 terrenos com essas hortas. Todas as alface, tomate, alguns outros legumes e frutas que implanta são essas pessoas que saíram da Cracolândia. E aí eles vendem para o mercado paga eles, paga a associação, esse ex-usuário da palestra e assim vai. É uma corrente do bem. Esse cara era cotado para ser o presidente da Fundação de Assistência Social, caso o Pablo Marçal ganhasse. Era o cara que ia estar no time dele. Então eu gosto muito do trabalho dele, até estou entrando em contato para trazer ele para Caxias. Então a gente deve se espelhar nessas pessoas. Se o cara conseguiu resgatar 3.500, como é que nós vamos resgatar e cuidar de 1.500? Então daria para fazer isso. Mostrar o antes e o depois das pessoas. O que falta para Caxias é isso, um prefeito que mostra a pessoa se recuperando. Por isso tanta gente fica ruim. E no meio disso tem 3 públicos aí. A gente vai ter foragidos no meio dessa galera que se faz de morador de rua, foi preso agora essa semana, um de facção. Foragidos a gente vai ter. Aquele que eu peguei quebrando o vidro do carro trabalhava para uma facção também, a ficha longa. Então a gente vai ter foragido, bandido. A gente vai ter um cara que tá viciado no álcool, que tá na rua. Esse aí não é tão difícil recuperar, dá para recuperar. E o usuário de crack por causa de uma depressão também, consegue recuperar. Mas que pede dinheiro no sinal, por exemplo, ele não rouba. Mas tem esses 3 públicos, então tu precisa de uma teia que identifique, que filtre esses 3 públicos. E tu trabalha de maneira diferente. Os que estão foragidos, tu tem que prender. Os que quebram vidro de carro também tem que revistar, tem que abordar. A Guarda Municipal tem que ser mais ativa, a Brigada Militar, por exemplo, né, na cidade, fazer operações e tal. Ativa, quando eu digo, eles já são, mas mostrar para a população o que eles fazem, né? Isso também ajuda bastante, né? E aí a vagabundagem também sente uma presença mais eficaz da polícia, mas precisa de um trabalho da Força de Segurança mais com a FAS. É um problema de saúde pública respondendo, né? Então, o que aqueles meus vídeos foi? Para polemizar, para chamar a atenção pro problema. Muita gente falava desse problema em casa, no sofá. Não, porque tem usuário de crack, eu não aguento mais. Os caras ficam vendendo coisa nas lojas. As lojas eram arrombadas, postavam, não dava muita visualização. Aí quando eu vou lá e mostro os caras traficando, eu dizia, tem tráfico de droga no Paradão do Ópera. Não tem. Tem tráfico. Um dia eu me irritei, a gente passou lá 12h30 da manhã, frearam o carro, desci correndo, fui lá e filmei. 680 mil visualizações. Eles estavam entregando a pedra de crack. Eu digo, o que estão fazendo? Tá comercializando? Sim, então é tráfico. Mostrei, filmei. Isso aí é ruim. Aí o que fizeram? Uma torre de segurança lá, com câmera. O que faz? Identifica foragido. Quantas pessoas a guarda prendeu só esse ano? 62 pessoas foragidas. É bom ou ruim pra facção que vendia crack lá? É ruim, entendeu? 100 mil, um exemplo, 100 mil de faturamento vendendo crack por semana. Aí o vereadorzinho TikToker, que a facção me chama assim, o vereadorzinho TikTok tá gravando aqui, vamos parar de vender pedra ali. Aí então, são 100 mil por semana, são 400 mil no mês.
Olha o dinheiro que a gente mexeu botando uma torre de segurança lá, a guarda lá. Mas não tem preço. As ameaças é complicado. Até vídeo chamada recebi. Mas não tem preço a população me agradecer e digo, hoje eu posso pegar o ônibus tranquilo, Iago, tá mais legal. Ou quando eles mandam o vídeo da guarda municipal. Ou, mais louco ainda, quando os 2 guardas passam o dia inteiro debaixo do sol, a cabeça torrando, suando, do lado da caminhonete pra fora. E eu passo lá, vejo a caminhonete. E aí eu peço, que legal, secretário, o pessoal deixou vocês ficar aí. Ele, não, Iago, a gente ficou por conta. Eu tô em PB por conta, que os policiais não gostam muito de ficar parados. Estamos por conta, para deixar mais seguro, porque é pelo meu filho, é pela minha mulher. Então nós estamos aqui no Paradão, a gente viu teus vídeos, a gente tá aqui. Cara, isso não tem preço, cara. Isso aí é, tipo, isso é liderança, cara. Eu passei outro dia, eu tava indo pra Porto Alegre, domingo, 6 horas, os guardas lá parados. Porque eles vêem meus vídeos, entendem. Cara, aí que tá, eu não paguei eles, eu não pago, eu nunca dei nada, eu não prometi nada pra eles, os caras gostam do meu trabalho e fazem isso. Isso não tem preço, cara, isso aí é uma coisa assim que não tem como explicar. E tipo, isso é uma amizade verdadeira, assim, a admiração que eles têm por mim, eu tenho por eles, isso aí, cara, é muito legal, cara. Tanto que teve um probleminha ali num projeto que o Bortola apresentou essa semana, no Fundo Municipal de Segurança, que eles incluíram a Brigada Militar e a Polícia Civil, e os guardas me questionaram. Cara, mas não tem que... Fundo Municipal tem que beneficiar a guarda, nós vamos ficar sem nada, só recebemos dinheiro do SAMAI. Não, já vamos ver isso, vamos resolver e tal. Acabamos resolvendo, daí o Bortola alterou e tal. E aí culpou um assessor. Aí, mas, coitado do assessor, mas é isso aí. Às vezes ocorre. Mas acho que ele foi um descuido e acabaram botando a Polícia Civil e a Brigada, né? Mas por quê? Porque eu defendo a municipalização da segurança pública. Eu acho que quanto melhor, municipalizado, melhor. Exemplos como Niterói faz fronteira com o Rio de Janeiro, lá o Comando Vermelho domina, mas Niterói conseguiu reduzir os índices de segurança com a Guarda Municipal. Por quê? É mais fácil tu cobrar o secretário de segurança ou o governador? Não, o prefeito, secretário de segurança da cidade, né? Próximo, até Brasília usa isso como elemento, né? É isso aí. Eles vão lá pra Brasília, ficam longe da população, é mais difícil de lá cobrar ou isso ser aí, mais incisivo. Que já foi criado por isso, né? Para aqueles comunas lá. Exatamente. Com relação a tua fala a partir dos moradores de rua já alçou a questão dos faccionados. Como é que é ser visado? Aí a gente entra aqui nas ameaças de morte que já foram levantadas. Não tem medo de ser um alvo da facção por atingir pontos que financiam essas redes? Tenho medo, mas 2 coisas sempre. Tipo, a gente conta muito com Deus, né? A primeira coisa é o guardião ali. Um amigo meu, PRF, me falou isso. Cara, eu tava apavorado com um processo bem injusto que eu recebi. Ele chegou lá um dia e falou pra mim, cara, o teu procurador, o teu advogado, o teu juiz é o Espírito Santo, então não te abala com esse processo e tal. Eu fiquei bem mais tranquilo depois daquele dia. E ele me levou essa palavra do nada. Chegou lá, interrompeu uma reunião com a farda da PRF e me falou, eu só precisava te falar isso hoje. E mandou eu ler Isaías 41:10. E aí depois eu entendi algumas coisas. E saiu da sala, foi isso aí. Então a primeira coisa, a gente se apega em Deus, cara. Tá acima de todas as coisas. E a segunda coisa, eu acredito que a gente é muito conhecido e muito visado pra eles fazerem alguma coisa. Bem na real. Então eu nunca dei bola pras ameaças. Tenho muito medo de quem não ameaça. Outro dia tinha uma pessoa lá bem estranha, lá me cuidando e tal. Também já foi uma pessoa lá que ameaçou meu filho de morte. Outro dia eu tava lá assistindo a sessão. Então eu falei pros guri, esse cara que tá nas cadeiras já ameaçou meu guri. Nunca vou esquecer o rosto dele, né? Então eu tenho agora não dá pra mostrar, que vai mostrar as fotos, mas eu tenho um grupo que é lista dos que ameaçam. Esse grupo tá cheio de... Todas as ameaças eu vou botando ali. Um dia se acontecer alguma coisa, tá o grupo ali pelo menos. Mas porque é muita ameaça. E a última foi no banheiro. Eles foram lá e picharam lá e tal, que a minha hora ia chegar e tal. Não sei quem fez, mas é complicado. Também... Até agora ninguém investigou, ninguém me falou nada, né? A minha homofobia, que eu sou acusado, em tempo recorde andou na Polícia Civil aqui de Caxias, ali na terceira, em tempo recorde a inspetora fez tudo rapidinho e meteram uma homofobia. Meu advogado disse assim, duvido que eles vão te botar. Não tem circunstância, não tem substância nenhuma, não existe homofobia aí. Um vídeo que eu fiz com uma música tocando e com uma pichação escrito, agora não lembro. E era uma música tocando, não ofendi ninguém, nada. Não, isso aí... Fala. Não teve fala, não teve adjetivo pra ninguém. Aí, agora não lembro a frase que tava pichada. E uma pessoa botou. Só que eu não cuido qual que é a opção sexual da pessoa. Eu bato em tudo e em todos. Eu bati na Caxias Mil Grau, eu não sei com quem eles se relacionam. Eu bati no secretário de trânsito, eu não sei se ele gosta de homem ou de mulher. Eu bati no prefeito, eu também não sei, eu não tenho certeza. Então, o que menos me interessa é o que a pessoa faz ou deixa de fazer entre 4 paredes, pra começar. Mas aí a inspetora foi lá e me indiciou. Primeiro dia eu já vi que eu tava indiciado. Quando cheguei lá, ela falou assim, tu vem se envolvendo em muitas polêmicas. Eu, olha, depende, eu não sei que visão. Porque é complicado e tal. Ali, beleza, nem levei o advogado e tal. Daí depois a gente levou e tal. E ali eu já vi que eu tava... Aí ela
Beleza. Me disseram, daí o advogado, não, mas o MP não vai aceitar. Aceitou também. Então, homofobia é um crime imprescritível, né? Equiparado ao racismo. Então é complicado esse crimezinho aí, a gente tá sendo... Tenho muito orgulho também, muito orgulho, porque nos tempos de hoje a gente respondeu um crime assim dá orgulho, porque a gente tá indo contra o sistema pra caralho, é o mesmo crime que o Nicolas tá sofrendo. E assim, cara, eu acredito ainda que tem um pingo de justiça que vai ficar aí na mão do juiz que vai olhar, cara, isso aqui não tem substância nenhuma, isso aqui é besteira. Mas é incrível, a Polícia Civil tá perdendo tempo de se preocupar com isso. Mas voltando ali, qual que era a pergunta, né? Que acabei me perguntando. Do receio, de ameaças, né? Então, ameaça daí a polícia não investiga nessas horas, né? Mas aí, cara, eu acho que assim, tem uma frase que eu gosto que é tipo, cara, o diabo sabe pra quem aparece também. Por quê? Cara, eu conto com meus irmãos, com meu pai ali e com alguns amigos também, que eu tenho certeza, assim, que não ia ficar barato se um dia alguém fizer alguma coisa pra nós. Tenho certeza. Essa certeza, né? A gente faz do nosso jeito. Como, por exemplo, uma semana antes das eleições, a gente entrou em vias de fato. Eu, meu irmão e mais uma pessoa ali no meio dos carros, na frente do meu comitê. O comitê inaugurava às 7h30. 7 horas a gente saiu no laço com o cara na frente do comitê e o pau cantou e beleza e tal, e beleza. Ele veio roubar meu irmão, a gente arrebentou ele a pau. Não arrebentei, mas meu irmão bateu nele e eu dei um mata-leão, desmaiei ele. Ligamos pra brigada, mandamos conduzir. Também a brigada procurando fio em cabelo. Depois os P2 foram pedir as imagens e tal. Cara, olha, eu queria esse mesmo empenho com facção, mas vamos lá. Aí os assessores apavorados, aí o cara apavorado e tal. Tá, e agora o que vamos fazer? O pessoal, acho do Scalco também deve ter ficado apavorado, campanha para prefeito. O que vamos fazer? Que eu vou fazer um vídeo falando a verdade. Fui lá e fiz o vídeo. Não, isso aí, ó, eu mobilizei o cara, é isso, e não tem problema. E faço de novo. E se vierem aqui me tirar meu irmão ou roubar alguma coisa nossa, é daí pra cima. Também digo, meu pai balhou 3 caras lá na Praia Paraíso também. Se entrarem lá de novo, vão levar bala de novo, entendeu? Então, tipo, cara, a lei é lei. O artigo 25 não revogaram ainda. Legítima defesa, né? E, repelir injusta agressão atual e iminente, né? E sua ou de outrem, né? E utilizando os meios necessários, o que tu tiver. Pode ser uma panela pra quem tá em casa, pode ser um carro, o que tiver, né? Então, como não revogaram ainda. E aí, os caras sabem disso, entendeu? Então, eles sabem. E aí, é muito complicado se eles fizerem uma coisa. Por isso que eu acho complicado aquele negócio da Marielle, né? Porque quando tu mata um vereador, não é um vereador que tá matando, né, cara? As pessoas, é o que ele representa, né? Então, isso aí não pode ocorrer de novo e tal. Faz parte do jogo, a gente fica meio preocupado. Bem complicado, eu mudei do lugar onde eu morava por conta de umas ameaças. Estamos num outro lugar e já mandaram o endereço, o pessoal sabe tudo. Mas faz parte, a gente tenta se cuidar, se proteger ali. Eu não exponho meu filho nem minha mulher. Muita gente acha que eu não sou casado e acham que eu não tenho filho, mas é por conta disso. Às vezes eu boto ele no Melhores Amigos, um vídeo dele, coisa assim, mas é bem complicado. Bom, só pra dar sequência ali. Uma coisa que a gente percebe, né, no seu discurso ali é realmente tem meio poderoso chefão, né? Contra nós tudo, contra a nossa mulher, nossos filhos, nossa família, nada. Então a gente se blinda. Ali, pelo que tu coloca, até seria uma questão de agenda woke, né? A esquerda criou uma lista, entende, de pessoas que têm menos privilégios, vamos colocar assim. Então é aquela coisa, se tu é homem, tu é mais privilegiado do que a mulher. Se tu é branco, tu é mais privilegiado que asiático, e asiático é mais privilegiado do que negro, e mais privilegiado que indígena, então começa a se criar. Então é aquela coisa, se tu for homossexual, tu é menos privilegiado que um heterossexual. E daí começa a criar já 50, 60 identidades de gênero, né? Daí começa a entrar num ponto que tu não consegue mais dizer o que é homem e o que é mulher. Mas, normal, tranquilo. A gente prega o respeito, tá? Então esse é o ponto. Mas, dando um avanço, acho que a gente poderia falar dos sindicatos médicos, não sei se seria o momento mais oportuno, mas eu vi que o senhor aí, né, teve uma presença de fiscalizadora num período, tá? Que a gente acredita que incomodou naturalmente bastante ali a região, né? E naquele episódio do CES, o senhor sentiu que, de alguma forma... Eu não sei se o senhor sentiu de alguma forma que ultrapassou os limites, ou o senhor acabou fazendo aquilo que a população gostaria de fazer, ou que outros, até na posição de vereança, gostariam de fazer, mas acabam não tendo coragem. Que resultou num protocolo depois que o Sincero desenvolveu, né? Para como lidar com o Iago. Exato. Tranquilo. Para finalizar o outro assunto, vocês falaram das ideologias de gênero e tal. Eu tô lendo agora bastante Roger Scruton. Roger Scruton, você sabe quem foi. Nicolas indica bastante. E aí, esse cara foi igual o Enéas, igual o Olavo. Ele previu muita coisa. Aí o Roger lá vai falar sobre que a luta no início sempre precisa de uma luta de classe, né? Porque desde o Gramsci, né? Os cadernos do cárcere que o Gramsci escreveu na cadeia lá, vagabundo, o grande problema nosso hoje é esse cara é um lixo, porque o Gramsci falou pra esquerda, chega de foice e martelo, chega de lutar com armas, né, e vamos invadir as universidades, os lugares e tal.
Então o Roger Scruton, ele desenvolveu lá uma tese que ele dizia, ó, vai ter a vez do proletariado. Isso quando ele começou essa tese era a vez do proletariado, a guerra de classe. Depois vai ser os negros, depois os homossexuais e por último, quando não tiver mais como dividir, eles vão para as mulheres lá na frente, lá para 2030. Agora a gente tá nesse negócio das mulheres, divisão de mulheres, lei para mulher, papapá. Aí o que eu falei outro dia na Câmara, eles vão dividindo e segmentando as pessoas em grupo. Então eu divido o grupo das mulheres, dos negros, dos gays, e aí eu boto uma pessoa para cada grupo para representar. Então o PT vai lá, bota um para representar os gays, o outro vai lá, bota um para as trans, e assim nós vamos, cara. Então o Roger Scruton já previu isso lá atrás. Por isso que a gente tem que ler muito esses pensadores assim. E voltando ali, de novo, a pergunta... A pergunta não é com relação aos médicos ali, não. Dos médicos. Cara, primeiro, bem pior do que... Eu me incomodei muito mais, tá? Tem um monte de médico vai me assistir talvez depois e eleitores. Eu me incomodei muito mais com eles do que qualquer grupo que eu já mexi. Do que crime, do que amarelinho, do que todo mundo aí. Né? Por quê? Cara, porque eu recebi os prints dos grupos dos médicos assim. Quem não nos apoiar ou quem parabenizar esse guri e eu for lá curtir as coisas dele, não vai trabalhar mais em tal empresa, né, de saúde, não vai trabalhar mais no hospital tal. Eu recebi essas coisas, então é triste, cara. E eu não podia divulgar porque os médicos... Claro. Ele, agora aí que os caras estão nos pressionando e tal. Sendo que muitas UBSs e Cs e não sei o que eu ia, é por conta de médicos também que me falavam. Não, tá tal coisa errada, vem aqui olhar e tal. Então pra te ver como que é, cara. Só que depois todo mundo pula fora. E isso me assustou. Porque os caras pulam fora de medo, cara. Eu nunca vi uma coisa dessa. Os caras com medo, com receio. Na prefeitura eu tenho gente que pode perder o cargo, que ganha muito bem e que me faz as denúncias ou coisa que tá errada lá dentro. E arrisca, eles confiam em mim de me falar as informações, né? Porque se eu digo que foi o cara, ele vai pra rua, por exemplo. Mas claro que eu não vou fazer isso. Mas eles confiam em mim. E nos médicos não, cara. Todos pararam de falar comigo. Um medo absurdo deles, assim. Os caras são cancelados na cidade. E aí eu vi que eles são uma classe muito unida nessa parte. E eles não entendem, cara, não entra na cabecinha assim, ó, dos burros, eu chamo de burro, né? Em todas as classes tem gente burra, porque os caras não entendem o meu papel. Bom, o adjunto lá nos amarelinhos me falou, tu não pode estar aqui, tu tem que estar no gabinete. Então é o ápice da burrice de não saber o papel do vereador. Por que eles são burros? Porque no gabinete fica quem tem o perfil de ficar no gabinete, eu não tenho. E a fiscalização eu não faço atrás de um computador só. Então, beleza, né? Então eles não sabem o nosso papel. Aí na primeira semana a gente conseguiu o que a gente prometeu em campanha, né? Em 20 dias, que era ser a ruptura, porque eles pediram minha cassação a mais rápida da história em 20 dias. Beleza. E fizeram uma denúncia no MP por eu expor funcionários públicos. Cara, eu já fui processado por um policial militar na época de campanha. Trabalhava lá no Ivandro, no Maurício, no escritório. Saí de lá depois desse fato aí até. Ele me processou, o policial me processou, disse que eu não podia filmar ele. Um monte de ladainha e balela e tal. E aí o que a juíza falou lá? Que ele representava o estado do Rio Grande do Sul. O Iago não te filmou, ele filmou o estado do Rio Grande do Sul. Pronto. E esses caras não entendem que eles representam a prefeitura, o município, que eles são servidores. Eles estão lá para servir. Detalhe também, a gente não dá no meio de quem é de boa com nós. Às vezes a gente nem filma. A gente só filma porque quando a gente vê que é preciso. Então às vezes a gente vai nos hospitais no geral, no Pompeia, vê uma situação ou outra. A gente não faz treta, a gente não filma, a gente não entra porta dentro, nada, a gente fica de boa. Se a pessoa for de boa com nós, é de boa com ela, beleza, ela dá as informações que a gente precisa, tranquilo. Mas ali no CES o médico não estava no local. A gente procurou aí por tudo, não achamos. O guarda municipal lá também saiu, deu uma procurada, não achou, ninguém achava ele. Só tava o enfermeiro lá, eu disse pro enfermeiro, preciso falar com o médico. E a pessoa lá me alegou, né, que me chamou, até ela também que tá com muito receio depois dessa história, ela alegou, foi lá e falou. Ela disse, não, eu cheguei alguns minutos atrasados e eles estão me negando a atender, só que eu tava 5 anos esperando por essa consulta. Então falta um bom senso. Então, assim, ó, cara, caga na cabeça da mulher, mas atende ela, fazia 5 anos. E tu vê no olho, tu sabe quem mente e quem não mente. Ela falou que eu tenho 2 crianças, eu tenho 2 filhos especial, eu demorei um pouco mais pra amamentar um deles, o Uber atrasou e tal, eu acabei me atrasando por causa disso. Tu vê que a pessoa não tá mentindo, que não é porque dormiu até mais tarde, porque, cara, ela provou tudo ali pra mim, ela trabalha, tudo, ela se vira, tem filho especial, então beleza. Só que aí não tava lá, eu liguei pro secretário, pedi pra fazer uma sindicância. Cara, isso aí é a pior coisa, porque aí depois um outro abobado foi lá me cobrar na Câmara de Vereadores, que eu lancei um vídeo com ele, não sei se vocês viram, representando os médicos. Ele disse, tu não pode fazer isso, porque alguns médicos têm clínica, tu tem que saber que eles têm que sair pra ir na clínica. Eu digo, não funciona assim. O guarda municipal pode sair pra ir num negócio dele? Trabalha com segurança em algum lugar. É isso aí. É isso aí, vou parar ali e vou sair. Não existe isso aí, assim, né? Que funciona. Então, daí ele veio ali, daí ele falou, e tu não poderia ter ofendido a médica e tal. Ali eu falei, cara, que médica, cara? Se era um médico que tava lá. Ele, não sei o que. Eu digo, tu nem sabe, tu tá aqui defendendo. Foi lá,
O abobado foi lá na Câmara tentar, acho, fazer a minha cassação lá, que não rendeu. Então ele tirou o dia pra fazer isso aí. Então são os abobados. O Marlonei do sindicato, não quero citar o nome dele pra evitar processo, mas o Marlonei é um bosta. O do sindicato, mais um processo. Acabo de tomar. O Marlonei, eu ajudei ele, os médicos a receber, cara, os valores que estavam presos ali, cara, nas contas. Ajudamos pra serem pagos. Eu fui o único vereador, fiquei incomodando a Diló pra pagar os médicos. Eu era o melhor amigo dele, trocava mensagem todos os dias. Aí quando eu olho ali, a Marlonei Santos, não sei o que, o sindicato entra com um pedido de cassação. Eu, cara, então tu é amigo até que tu beneficia os caras, né? Se eu fiscalizar. E o que é a burrice, a loucura pra mim? Quando alguém fala que um vereador é vagabundo, é ladrão, é não sei o que, eu não me ofendo, cara. Que falem. E se for fiscalizar um vereador, ou se um vereador estiver fazendo alguma coisa errada, que se ferre. Eu penso assim, mas os caras são corporativistas de uma maneira, cara, assim, que eu não entendo. Porque tem médicos lá que trabalham certinho. Então, cara, eu não consigo entender por que eles são tão corporativistas assim, sabe? Eu acho complicado. E essa cultura aí se criou assim. Por que o SUS é uma grande ilusão e não serve pra nada? Que aí entraram minhas brigas com a prof. Cris. Uma vez a gente fez, eu não sei se tu era dessa turma, Fernando, que a gente fez ela deu um trabalho pra falar sobre a Constituição e, tipo, nós éramos 50 numa sala, era bem grande a sala, assim, e eu fui o único que detonei a Constituição, mas acabei com a Constituição, 49 falaram bem. Aí ela disse, se tu não se importa, vai, fala do teu trabalho na frente. E ela me deu a maior nota, 9,5 mesmo, ela sendo de esquerda. Aí o porquê dela, não, porque tu tem o pensamento, o senso crítico, isso é importante, eles têm que saber também que tem que ter. Porque todo mundo foi naquela. Aí eu fui lá e falei, tá, e a dignidade da pessoa humana? E a questão da saúde, vocês acham justo o jeito que é a saúde no Brasil e tal? Não deu certo. Por que não deu certo? Qual que é a outra maneira além do SUS? Cara, a outra maneira é ter um plano de saúde em cada esquina. Como eu vou te falar com as universidades, que para não ter para onde, é só ali o livre mercado. Vai baratear para todo mundo, vai ficar bom. Mas pede quantos planos de saúde tem em Brasília para regulamentar? Tem 100 planos de saúde para liberar lá, eles não liberam. Por quê? Porque fica na mão de 5, 6. Aí 5, 6 formam uma máfia que faz isso aí. Aí eles controlam o mercado. Aí os médicos se cagam de fazer alguma coisa que não seja conforme eles pensam, que eles vão pra rua, porque tem poucos lugares para trabalhar. Eu agora, para ser atendido, outro dia eu tava mal, eu tava com medo, eu não podia ir na UPA, eu não podia ir no Pompeia, não podia ir no geral. Se coloquem no meu lugar ser atendido por um médico aí agora. Até como é que fica? Tô ferrado, né? Não, uma ideia que poderia ser tem que ir lá pra São Paulo vereador? Me tratar. Troca o estado pra... Tá louco. Não, mas uma ideia que pode ser aplicada, vereador, se fosse colocar ali questão de educação, saúde, ao invés de ter o custo de manter o local, de manter os funcionários, o próprio Estado poderia pegar e fazer uma espécie de convênio. Então, aquelas pessoas que não têm condições, que fazem o cadastro, que estão numa questão de carência, elas poderiam escolher onde elas querem o tratamento. Então, a iniciativa privada teria que se especializar, teria que se adequar para poder chamar a maior parte do público para si. A pessoa escolhe onde quer estudar, escolhe onde quer ser atendida e o Estado faz o quê? O pagamento. Então, poderia ser feito dessa forma. O que isso iria fazer? Iria fazer com que houvesse uma disputa pela qualidade. Claro. Porque hoje a educação e a saúde, quando a gente fala na questão pública, não vou dizer que é culpa dos servidores, porque eu não vejo assim, mas eu vejo que falta recursos. Tanto que fala que pro piso, né, acho que de 2026 já não vai ter para saúde, educação, não vai ter, acho que para segurança também. Então é uma coisa que tem que se avaliar. Talvez colocar na iniciativa privada é a forma de adequar e tornar com maior qualidade. Só que daí entra naquele esquema inicial que tu levantou. Não sei se agora na gravação ou antes quando a gente estava conversando. Que tu falou que não se tem um interesse em fazer um povo educado, um povo inteligente. Não se tem interesse em fazer com que a população pense e crie um pensamento crítico. Por que eles não botam os milhões que eles investiram nas universidades para doutrinar? Por que eles não botam na educação de base? Nas primeiras, por que eles não botam inglês, turno integral? Porque eles sabem que vai formar um cidadão mais com senso crítico e que avance, que tenha respeito, disciplina e hierarquia, que respeite, né? Então é isso que é complicado, sabe? Daí eles sabem dessa pegada aí. Os caras não, é aquilo que eu falei, é um projeto deles, né, para dar errado, né, infelizmente. E olha o que virou nossas universidades, cara, é só doutrinação, é complicado, cara. E é aquele negócio da bandidolatria, né? O Fernando conhece mais do que qualquer um aqui sobre essa pauta aí, cara. Isso aí tá corroendo o Brasil de uma maneira que nós estamos tornando El Salvador na pior fase, né? Não agora, mas na pior fase. Nós vamos chegar numa situação ali complicada. A gente tem hoje não tem mais nem policial com vocação, a maioria. Para mim, na minha visão, tá sendo concurseiros, né? Procurando estabilidade, porque é uma cultura que a gente tem no país, infelizmente. E aí, que é uma ilusão também, né? Que eu vejo que as pessoas vão para essas profissões buscando estabilidade, só que tu não faz o que tu ama, daí tu fica ali
Um inútil, cara. Eu fui visitar um presídio outro dia ali, daí tinha um tempo atrás já. E aí falando com um amigo da SUSEP lá e tal, e dele dizendo, não, os caras ali estão desanimados, ó, porque eles não gostam disso aí. Eles estão pelos pila e pela estabilidade, aí fica aí o dia inteiro jogado, ó, desanimado pra caralho, entendeu? Ficam reclusos junto, né? Isso aí. Então é uma coisa que tu não tá feliz, não tá fluindo, cara. Uma prisão igual, né? É por isso que eu concordava muito. O Pablo Marçal, pra mim, ele é muito aventureiro, muito louco. Mas eu concordava muito com ele daquele negócio de mudar a mente das pessoas antes, né? A pessoa pensar que pode ser vencedora numa outra profissão, em outras coisas. Tu criar vários vencedores, né? O esporte faz muito isso nos Estados Unidos, né? Então eu acho que falta isso no Brasil, aquela questão de ter mais gana, ambição de ser alguém, de ter um sentido pra vida, que daí o Viktor Frankl explica muito isso também, que eu gosto, que é o fundador da logoterapia. Como tu tem um sentido, quando tu acha sentido pra vida, nada mais te para, cara. Tu não se abala por mais nada. Isso aí é uma coisa que eu levo pra mim. Viktor Frankl perdeu toda a família dele nos campos de concentração e ele fez um livro. Ele não queria ser autor desse livro pra não dizer que ele queria se beneficiar ou ganhar dinheiro, mas acabaram descobrindo que era dele. Ele lançou esse livro, vendeu 70 milhões de cópias, que o nome é Em Busca de Sentido, e aí ele fundou a logoterapia, que falta muito hoje, que na sua essência o que era? Tu estuda psicologia, minha guria fez psicologia, só falam da porra do Freud, cara, naquela merda lá, só ficam falando aquilo e puxando pro lado social. Não, porra, o Freud fez uma carta elogiando o Viktor Frankl. Poucos fizeram isso, mas a esquerda esconde isso nas universidades. Eu pedi pra minha mulher, eles falaram alguma vez do Viktor Frankl? Não, nunca falaram. Pois é, ele fundou a logoterapia. O que é a logoterapia? Não é tu ficar ali falando teus problemas, pois é complicado, né, Fernando? Tu tá certo. Não, mas as coisas vão melhorar. Vai achar um jeito. Isso aí tu vai achar um jeito. Não, o Viktor Frankl vai dizer, cara, tu tem que criar vergonha na tua cara, tu tem que mudar tuas atitudes, fazer isso, fazer aquilo, então, tomar um jeito pra tua vida, tu tem que ter uma profissão, tu tem que... É aquele choque de realidade que falta na geração hoje. Ele explicava lá atrás com a logoterapia que a geração tinha que ficar forte. Tanto que no livro dele ele conta que nos campos de concentração eles contavam piada. Nós estávamos numa fila, ali nós já sabia que não era brincadeira, muita gente era enganado, mas a gente sabia que estava indo pra morte ali. E ali, até o último momento, eu contava piadas ali. Ele contou... Esse cara é muito foda, meu. Aí a gente contava piadas ali porque aliviava um pouco e a gente deixava a nossa alma mais tranquila. Ele fala isso. Então, a pessoa pode contar piada no pior momento dela, da vida. E no pior momento do mundo, quando o nazismo estava avançando. Mas o Xandão agora não deixa contar piada, né? Até no campo de concentração os caras contavam. Mas ele fala sobre isso. Estátua, tu tá ferrado, cara. Passou um batom na estátua... Dá 17 anos de cadeia. Mas é belo isso, né? Parar pra analisar que houve um tempo em que as pessoas, elas, por serem fortes, elas fizeram uma sociedade forte. Com certeza. E hoje em dia parece que tem um culto à fraqueza. Eu gosto da história do Churchill, né, cara? Nós temos um cara foda no Brasil, foda pra caralho. Nós temos um cara fudido, que é o Barão de Mauá. Vocês já ouviram falar, né? Cara, e olha como escondem a história do Barão de Mauá. Tu vai olhar a história do Barão de Mauá, o TCC, se eu não me engano, do Maurício Marcon é sobre o Barão de Mauá. Ele entende muito desse cara. Tu vai olhar a história dele, era como Benjamin Franklin, era como Thomas Jefferson, como os pais fundadores dos Estados Unidos, meu. Ele era a mesma coisa, ele fez a maior ferrovia, ele fez o café no Brasil, ele fez o Brasil expandir, o Brasil aumentar, cara, todo esse tamanho hoje. Ele foi um dos responsáveis, o maior empresário que o Brasil já teve. Eles escondem a história. Nunca aprendi na escola sobre o Barão de Mauá. Nunca ninguém falou, entendeu? É diferente que nos Estados Unidos, que cada ano tu vai fazendo um pai fundador. Um ano na escolinha lá, tu estuda o Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, a maçonaria funda os Estados Unidos, né? Por isso que é legal. Todos esses caras foram maçons, né? O Benjamin Franklin, o jardineiro dele era grão-mestre, era venerável mestre na loja dele. O jardineiro dele. Então, isso era legal também, cara. Tu vai estudar. E esses caras fizeram os Estados Unidos do zero. Eles fizeram ali o tataravô do Trump que desenvolveu aqueles barzinhos com a portinha de faroeste. Sim. E porque aí o bar ficava em cima e o hotel E o hotel pros caras que vinham de navio também pra dormir em cima. Aí ele pensou, não, botar umas meninas também pra ganhar dinheiro. Aí botaram. Aí o mais legal, porque que tá no Trump, tá na essência dele não pagar imposto. Aí os esquerdistas julgam ele pra caralho, porque ele sonegava, porque não sei o quê. A Trump Tower, ele deu um calote, não sei o quê. Eu já vejo ele como herói, né? Então se ele tá sonegando, eu defendendo os pardal ali, um cara veio como argumento, mas tu sabia, um motoqueiro ali, um motoboy guincharam e tal, e nós ali falando, cara, pra que ter bom senso, o cara com o lanche ali pra entregar, libera o cara. O Amarelinho não liberou o vídeo dessa semana. Aí um cara me disse, não, mas tu sabe o que ele tinha, Iago? O bonitinho que tu falou que tem família pra sustentar é o quê? O IPVA atrasado. Eu disse, ele tinha o IPVA atrasado, sim. Então, cara, agora que eu sou fã dele, esse cara é foda, meu. Tu entende que nós estamos errados? É igual na loja lá, nós tínhamos um Rossato com a arma do lado, que trabalhava pra cima, todo mundo dizendo que ele era louco, que ele andava com a arma ostensiva e tal.
Não, cara, nós somos loucos, ele tá certo. Tu entende que, ó, 20, 30 anos de esquerda foram pra pensar que que ele é louco. Não, ele tá certo, velho. Cada um poderia estar com uma arma ali. Ele tá no caminho dele, meu, de andar com aquela arma lá. Nós que devia estar andando também. Então as coisas estão tudo errado, né? Aí tu vai ver ali, cara. Daí o Trump fez isso aí. O tataravô dele lá, cara, que eu li a história dele, tá num documentário também. E aí os caras vieram taxar os bar. Achavam pra. Não, vinham comer o imposto. Aí o que ele fez? Ele começou a fazer esses bar de faroeste nos navios e botava na costa. Aí mulher, bebida, tudo, vendia tudo que tinha pra vender, e o hotel pros caras, tudo. Aí quando o Estado chegava pra multar ele saía com o navio, parava na outra cidade. E ele ia a costa inteira dos Estados Unidos com o negócio pra não pagar imposto. E Genial. esses caras aí, tem que ser o Estado grande só nos ferra, né, cara? Genial. Sob o ponto de vista da segurança pública, o senhor hoje preside a comissão, né, de segurança, e eu queria entender, no primeiro momento ali, como é que está sendo essa presidência, esse exercício, quais os avanços, o trabalho institucional dessa comissão? O trabalho na cabeça de vereadores, por exemplo, da vereadora Rose do PT, ela queria estipular a cada 15 dias, 30 dias, uma reunião de comissão, em todas as comissões e tal. E todo mundo pensa assim, produção tá lá e tá fazendo reunião, e tá indo no 12, tá indo no 4º Batalhão de Choque. Eu tenho um pensamento diferente. Para mim, produção é a guerra que a gente tá, guerra cultural, é mudar a cabeça das pessoas. Esse cargo eu ocupo para não deixar um outro bundão ficar lá e babar ovo de polícia, tá? Não vou também fazer nome aqui. Mas é por isso. É pra me garantir ali, pra não deixar um outro cara que fique lá babando ovo de polícia. Por quê? Porque eu me dou bem com a polícia e o respeito é enorme. E os índices estão muito bem. A brigada fazendo um ótimo trabalho. 4º Batalhão de Choque, elogiei o Socol, porque se não fosse o 4º Batalhão, nós ia estar na mão das facções aqui na Serra Gaúcha. Eles estão segurando tudo, cara. Só que os oficiais são complicados, alguns, né? Alguns eles têm um eguinho bem inflado, cara, e eles são uns coitadinhos. Tu faz um videozinho mostrando uma perturbação de sossego na frente de um posto, eles ficam ofendidos, dizem que eu tô denegrindo o trabalho da Brigada Militar. Cara, esses oficiais são, assim, uns coitadinhos, entendeu? Então, eles pegam uma patente alta, aí eu vou pra frase do Marcel Van Hatten, pra um coronel que logrou as pessoas lá, botou dentro do ônibus e prendeu as 1.200 pessoas. O Marcel Van Hatten falou, uma farda nunca vai tornar vocês mais homem. Esse episódio que ocorreu provou isso. Então não é porque tem uma farda que tu vai virar mais homem. Porque se der uma guerra amanhã, os velhos loucos de 70 anos que eu vendia arma, que são CAC, é esses velhos que vão. É os colonos que vão. É os que fazem tratoraço que vão. É os jipeiros que vão. Isso foi uma guerra que a gente viveu agora com as enchentes. É esses caras. Então, o que vale do cara é a disposição que os traficantes recrutam lá no Rio de Janeiro. Eles falam, ô menor, tu tem disposição, então vem pra nós. O que é a disposição? É pagar o preço que for pra um trabalho em conjunto, que os traficantes são fodidos lá, de cumprir a mesma missão todo mundo junto, mesmo tendo que dar a vida. E isso os traficantes fazem bem lá. E outra, um trabalho também de Harvard, do TCC, de um cara chamado Barack Obama. O mundo inteiro esconde esse trabalho dele, que diz que os menores de idade não pertenciam à facção por ser negro ou não iam por crime, e não tem nada a ver com a cor da pele, as pessoas serem julgadas e tal, ou recrutadas pela cor da pele. Ele vai na contramão disso aí. Lá naquela época ele ia, agora não, né? Aí, quando ele é estudante, ele falava, no trabalho ele fala isso, mas elas eram recrutadas pelo senso de missão, cara, do crime. O crime te abraça, ele tem um senso de missão, né? Então nós temos que mudar a estratégia aqui. Qual que é a estratégia da Comissão de Segurança? Para mim, minha visão é fazer o que eu continuo fazendo, que os vereadores não gostam. Eles dizem, tem que falar bem de Caxias. Não, é falar mal e tudo que tá errado. É arrebentar com tudo. Eu tô mostrando que Caxias inteira tá errada. Essa é a minha estratégia. Pode dar certo ou não. Por que não dá certo? Talvez não dê tempo de eu mostrar ela dando certo. Qual que é a minha estratégia? É 2 anos arrebentando com o município. Mostrando que nós não temos turismo, mostrando que nós temos um serviço ineficiente na Codeca, mostrando que nós temos um serviço ineficiente na segurança de Caxias, e eu já vou explicar ali para os guardas não se ofenderem, mostrando que nós não temos uma coleta de lixo, que a RGE tá tudo errada, que nós poderíamos dar um peitaço, botar o Procon para cima da RGE, que tá vindo essas contas absurdas, mas o prefeito é um inútil, um incompetente, não faz. Então tá tudo errado. Minha missão aqui, o sistema de saúde tá errado, tudo errado, para depois nós vir com as soluções. Aí eu vou pegar um dossiê, um estudo, vou entregar para o secretário incompetente de segurança, vou entregar para o secretário incompetente de trânsito, vou entregar para o prefeito Adiló. Eles não vão fazer nada, porque se a ideia não parte deles, eles não fazem nada, eu já percebi isso. Eles não vão fazer nada, mas eu vou mostrar para a população que eu apresentei. O que falta hoje? Cara, nós endireitaria a questão da segurança só com a guarda municipal. Só com essa, eu daria o poder de trânsito para a guarda para eles poderem fazer blitz, e as armas, as drogas circulam nos carros, então eles têm que poder parar os carros, fazer as blitz, ter autonomia, não precisar ficar dependendo de amarelinho. Primeira coisa. Segunda coisa, identidade visual para eles.
Um tem o colete preto, o outro colete azul, o outro colete, a farda camuflada, que agora foi extinta, a Romo tinha. Os da ambiental tem outra farda. Cara, até dá pra cada um ter, mas mais bonitinho, sem barrasquice. A farda tem que estar bem apresentada do tamanho da pessoa, a boina bem ajeitadinha, o boné bem ajeitado. Tu é um servidor, tem que passar uma boa impressão pra quem tu tá atendendo, a ocorrência que tu tá atendendo. A Romu foi desfeita pelo secretário, que eu discordo totalmente do jeito que eles trabalham. Eles pensam diferente de mim, beleza, desfizeram. Não, bota o Romu, cara, que é duas guarnições especializadas com 8 homens, 4 em cada uma. Nós resolveria aquelas ocorrências de um vulto maior, por exemplo, o aeroporto. Talvez aquele, né, sargento faleceu, né, Cadeado, né? Fabiano, ele faleceu lá, talvez não teria falecido se tivesse mais homens a pronto emprego, porque o batalhão de choque ali, a Força Tática, se não me engano, estava num jogo também, né? Os dois estavam no jogo, então ali iria auxiliar melhor, né? Então, cara, falta isso. Mas será que dá certo? Eu sei o que não dá certo. O jeito que tá não dá certo. E aí tem que ter um homem com culhão, um prefeito ou secretário de segurança, porque os oficiais da brigada não vão gostar, porque eles perdem espaço, eles perdem patrocínio, eles perdem não sei o quê. Então, assim, cara, eles têm... eles gostam de ter as estrelas no ombro, mas eles são muito magoadinhos, assim. Pra entrar na mente deles é bem rapidinho. É só tu dar uma viatura boa, uma estrutura pra guarda municipal, eles se ofendem. Eu não sei por quê. Tem uns inteligentes que não, mas os burros se ofendem. E aí eles ficam nessa de perder espaço e tal, pressionam o Adiló se caga, o secretário se caga e não faz o que tem que fazer. Cara, eu iria armar eles mais preparo, botar os fuzil na mão deles que tiraram e fazer os caras trabalhar mais. E assim, ó, era fazer igual a Patamo 95, eu acho que é. Que quando saía lá no Rio de Janeiro, as bocas de fumo fechavam. Patamo tá na rua hoje e tal. E todo mundo se recolhia. Que eram uns caras barra pesada quando eles eram polícia. Que era o Adriano de Nóbrega e o Rony Lessa, né? Que acabaram depois sendo presos, envolvidos na morte da Marielle. Mas quando eles iam pra rua, a bandidagem tinha medo deles nessa época, né? Então até o capitão Rodrigo Pimentel fala que o Adriano foi um dos melhores caras dele no BOPE e tal. Mas é ter alguma coisa que bote medo na bandidagem em Caxias, resumindo, a nível municipal. Dentro dessa crítica que se instala, então, a partir do nosso chefe do executivo, se estende aos seus secretários. O senhor entende que Maurício Schalco faria diferente se tivesse ganho? É uma ótima pergunta. Eu até não sou mãe de Ná, mas eu mais ou menos imagino, sabe? Porque a gente não sabe como ia ser. Eu acredito que iria ser difícil a governabilidade dele. Eu acho que ia ser um Guerra 2.0, não comparando ele ao Guerra, mas o governo de... assim, os caras iriam... Mais intransigente? É isso aí, mais intransigente. Iam bater de frente com ele, certo. E aí nós ia ter um problema. E aí ele ia parar muito tempo se defendendo na Câmara de Vereadores. Iria depender de mim para defender ele lá dentro, tá? Mas a gente não tava muito alinhado também, porque a gente acabou meio que... A gente pensa muito diferente, então eu não sei como iria ser isso na prática. Mas, cara... Pelo que eu vi dele como vereador, eu acho que não iria mudar tanto assim. Eu acho que Caxias precisa de um choque de realidade que eu acho que ele não estava disposto a dar. Eu nunca vi ele fiscalizar, fazer um poder fiscalizatório. Daí a minha opinião e a questão de perfil. E tá tudo bem, tem gente que prefere o perfil dele, né? Mas eu acho que o choque de realidade, de meter a mão com uma Visat, eu não cheguei a ver ele fazer, ou se ele fez eu não vi. Meter a mão com algumas oligarquias que tem em Caxias, eu acho que tu dá esse sinal. Tu acena pra população, pra entender a mensagem. O Nayib Bukele acenou onde ele queria chegar e a população autorizou. Bolsonaro foi a mesma coisa, só que daí ele foi mais tranquilo e tal. Mas aí esses acenos que a gente faz ao longo do tempo, a população vai vendo e vai nos permitindo fazer mais coisas. Eu não vi ele ser tão combativo, então eu acho que talvez ia ser muito tranquilo para Caxias, eu acho. Eu acho que precisa mais um choque de realidade. Bem na real, né? Minha opinião. Mas eu acho que ia ser melhor. Porque eu acredito que ele ia... Bom, vou me contradizer, porque eu ia dizer botar pessoas técnicas qualificadas, só que a gente tá vendo na prática, sendo bem sincero, que os técnicos lá engessam tudo e os políticos são os que destrincham as coisas e resolvem os problemas. Mas fui aprender agora na prática, eu discordava, né? A gente pensava daquele negócio do Bolsonaro, Paulo Guedes, o cara da NASA, não sei o quê. Beleza, talvez no dinheiro ali, o cara tem que ser técnico, na burocracia, em algumas outras secretarias, mas, cara, o resto tem que ser político, cara. Os melhores... Olha o do trânsito. O do trânsito, hoje o secretário, na teoria é o Fiuza, mas na prática é o adjunto, que é o Afonso. Ele é burocrata e ele é técnico.
E por isso que a gente não chega a acordo nenhum e nós ficamos em guerra. Então, o Boniatti lá também, ele não é político na SEMA, e aí o Paulo também, ele não é político na Secretaria de Segurança, e aí as coisas não avançam. Por quê? Porque a política, eu represento pessoas, eu sei o que as pessoas querem. Eles não sabem, eles não recebem 1000 mensagens por dia, eles não sabem os anseios da população. Então, por eles não saberem, eles teriam que conversar com nós e aceitar algumas coisas que a gente propõe, mas eles não fazem, né? Aí é o erro do prefeito e tal. Mas aí, então eu acho que os técnicos também seriam ruins. Então, cara, eu não sei, eu acho que não ia mudar muito, na minha opinião. Acho que ele ia descobrir depois, talvez seria tarde, porque ele falava de botar gente técnica, Sim. né? Isso pra mim é um erro. Esse negócio também de ficar enrolando, dizendo que vai botar técnico e tal, não. Anuncia os secretários ali, quem não deve não teme, por isso que eu gostava do Marçal. Marçal fazendo live com quem ia ser secretário dele. Ah, vai ser o Sabará na FAS, vai ser o fulano na polícia, na Secretaria de Segurança, acabou. Tu não tem que esconder, então... Transparência. Transparência, não é crime fazer. Só que às vezes fazem uns discursos prudentes, sofisticados ali, não, porque depois a gente vai passar os nomes técnicos, não sei o quê. Bom, eu tenho uma teoria que quem ajudou o Schalke a não conseguir chegar lá, parte também da Gladys. Eu penso muito nisso por causa daquela infeliz manifestação dela falando, né? O pessoal fala. Contra a população que se identifica com o governo de esquerda. Uhum. Ela deveria ter pensado naquele momento que quando tu chega num cargo de importância, principalmente numa prefeitura, ela como vice, tu não vai simplesmente governar para 51% da população. Tu vai governar para 100%. Uhum. Então ali eu digo que não foi só ela, mas ela foi uma das que contribuiu de forma negativa para isso. Tá? Mas teve uma polêmica entre você e o Schalke. Eu queria entender como é que é a relação de vocês e o pedido, né, de expulsão dele, como é que se deu, por qual razão. Só realmente porque isso ficou no ar e isso repercutiu bastante. Sim. Não, tranquilo, finalizando ali da culpa, né? Na verdade, eu sempre digo, se eu errar ou nós perder o ano que vem ali a deputado federal, a gente tá talvez sendo pré-candidato aí, vamos ver o que o partido vai falar. E o que vai vir de cima, sempre respeitando a hierarquia. Eu respeito muito o deputado Zucco, também o capitão Martim, e ver o que eles vão falar, presidente Cherini. E aí o que acontece? Ali da Gladys, né? Muita gente me fala, porque a Gladys errou, outros falam o Marcon errou, outros, vocês erraram não fazer campanha, tanta campanha como teria que fazer. Cara, o culpado pra mim é o Schalke, porque ele é o 01 e dá a batida da campanha. Como quando eu perdi, eu fiz 1.037 votos, o culpado era eu. A gente tem que culpar nós mesmos, porque se a gente terceirizar é complicado. Então a gente não soube fazer talvez as alianças, eu não soube na época, eu não soube pedir voto, eu não soube fazer o vídeo que tinha que fazer. E hoje qualquer derrota que for vai ser minha. Então eu vou dizer pra equipe, não, eu errei. Às vezes ocorrem umas coisas erradas, eu digo, é eu que tô errando. Eu tenho que explicar como eu quero, como eu preciso. Então parte de mim, né? A gente não pode estar terceirizando a culpa ali, né? Então eu acho que foi várias coisas ali, mas o que eu queria te dizer? A reflexão que eu faço pós-campanha. É loucura nós ter perdido pelo prefeito mais rejeitado, um dos mais rejeitados da história para mim, que é o Odiló, com alguns milhões, salvo engano, quase 5 milhões de campanha, né, que a gente teve, e perder e ficar em terceiro lugar. Daí muita gente, como em terceiro? Cara, 120 mil pessoas não se sentiram representadas nem pelo Odiló nem pelo Schalke. Isso é preocupante. Tá? Então, bota 20 mil jovens que beberam na festa no dia anterior e não foram votar. Beleza, sobra 100 mil pessoas. Então, assim, aí tá o X da questão. Por que a gente não empolgou? Por que a gente não ganhou? Por que a gente não fez vídeos que teria que fazer? Por que a gente não trabalhou mais? Sei lá. Então, a população não se sentiu representada. Não se sentiu representada, né? Então aí fica a questão. E a política é complicada porque tu não sabe aonde tu errou, como tu errou. É um saco. Agora pra campanha a gente tá fazendo um monte de coisa e a gente não sabe o que tá dando certo, o que não tá. Tu não tem um termômetro de uma empresa, né? Tipo, as vendas sobem ou baixam, tu não sabe se tá dando certo ou não. Não dá pra medir pelo número de seguidores. A questão ali com o Schalke, na verdade, eles queriam ali, o Schalke ficou sem ter espaço, né? Depois da campanha e tal. E eles queriam um espaço ali na assessoria de bancada. Ele e a assessora dele e tal. Então a gente acabou não conseguindo dar esse espaço. Minha visão, né? Da briga ali, o que foi. A gente não deu esse espaço pra eles, né? Nem eu, nem os vereadores fizeram questão de dar o espaço ali pra ele, porque tudo é trabalho em conjunto, não é eu que mando no PL. E aí logo que ele não teve esses espaços, ele ficou estressado e foi pro Pioneiro e falou que eu era um líder fraco. Que por isso que nós havia perdido a presidência da Câmara. Que na verdade eu deixei as negociações com a Daiane Mello, e aí ela se entendeu, acabou não dando e tal, não sei como é que foi. Mas aí ele me chamou de líder fraco. Então ali depois disso aí, daí a gente começou a discutir ali
de rede social e coisa, eu fiz um vídeo, eles fizeram e tal, aí entrevista e coisa, e a gente acabou proibindo ele de ir na Câmara, porque ele tava lá, a gente acabou, meio que ele debateu com um assessor meu no corredor ali e tal, e aí meu assessor acho que mandou ele procurar o Cine, daí ele não gostou, e aí acabou dando toda essa treta aí, cara, infelizmente, mas agora tá tranquilo ali, página virada, né, ele tem o caminho dele e tal. Qual foi o assessor que mandou ele procurar o Cine? O meu advogado lá, o Rodrigo. Ah, tá, não tá aqui. Não Nossa, tá. não te aparece aí na tela, porque é uma ótima piada. Não, daí acabou dando esse problema. Acredito que o Marcon não gostou também, né? Mas também não tô nem aí. Aí veio um ofício do PL pra contratar eles e tal, mas e a gente leu o regimento interno da Câmara, a gente leu o estatuto do PL, e quem nomeava, quem entregava a documentação é o líder, e acabou. E é isso aí, entendeu? É o partido liberal, a gente não pode ter uma ditadura dentro do partido, né? Mas depois ficou tudo resolvido, e tudo certo, nada resolvido. Com relação Mas tá tranquilo. Maravilha. a retomada ali, porque esse embate do Iago é a prefeitura, né? Como tu bem mencionaste, a tua filosofia é de sentar o pau mostrando o que está errado na cidade. Aí vem uma frase que ficou muito ligada ao senhor, que é a chamada oposição irresponsável. O que é a oposição irresponsável? O que começou ali na Câmara de Vereadores? Eles começaram com uns discursinhos assim, não, porque o pessoal vem aqui falar mal da cidade, nem tudo é terra arrasada, porque tem que fazer uma oposição aqui responsável, não sei o que e tal. No início nós pensava assim. Só que o que é irresponsável pra eles? Na prática, é eu ir lá fazer um vídeo, esculachar e tocar o terror e falar o que tá errado, entendeu? Pra eles isso é irresponsável. E aí eles se apegam nos detalhes. Mas daí, Iago, tu anunciou que era 500 mil trem, nós gastamos só 46 mil, tu foi irresponsável. Sim. Realmente, eles gastaram 46 mil depois do meu vídeo, que na autorização que veio para nós assinar era 500 mil para nós votar, e eles iriam, se não dá nada, se o Iago não se veste de trem um dia anterior, em cima da hora, em cima da votação e larga o vídeo, iriam gastar os 500 mil. Aí não gastaram. E eu digo mais, eu falei na tribuna, a restauração também, que ia custar 1 milhão. Não vai custar nada, porque senão o Iago denuncia. Aí como que eles fazem? Não me cobra nada, faz a restauração lá do trem pro Iago não falar, pra não sair vídeo. E aí depois eu te consigo um outro negócio lá, daí tu faz um trabalho pra prefeitura, tu faz não sei o quê. Porque por exemplo, ontem na sessão o Daniel falou, não, aquele vídeo da Caxias Mil Grau sobre os pardais, eles iam fazer de bom grado ali, de grátis pra nós, de grátis, né? Como as pessoas no Brasil dizem que é grátis. Aí, caso desse certo o vídeo, nós ia contratar eles pra trabalhar pra prefeitura. Ó, o que ele falou na declaração dele, né? A grande defesa dele foi baita defesa sair como líder de governo, né? Ou seja, então não existe almoço grátis, né? Margaret Thatcher já falava. Então, assim, nada é de graça, né, cara? Tem um preço, tem um custo. Então ali o trem é a mesma coisa. Daí eles ficam falando dessa irresponsável. Daí eu vou lá pra frente e falo, não, eu a partir de agora vou fazer oposição irresponsável. Se isso é irresponsável, então eu vou continuar fazendo. Eu não tenho que vir aqui lamber o governo, agradecer. Eles falam, por que tu não agradece as coisas boas? Primeiro que são poucas. Segundo, outro dia agradeci a Lagoa do Parque Oásis, de tarde me ligaram que deixaram tudo de qualquer jeito, a rua embarrada, não acabaram. Meu Deus, cara, fui agradecer, não deu. Aí, mas graças a Deus lá o Weber me ligou, que é um baita cara, um dos melhores secretários de gestão urbana, ele, o Jack, vários caras bons. Aí o Ramon, que é o adjunto da SEMA, um baita cara também. Outro dia ficou até 11 horas da noite com nós pra convencer um pitbull de descer com nós e nós fazer um resgate nos maus tratos. Então não é fácil ele arriscando ser mordido lá, nós sem comer, ferrado lá de noite, ele com nós, é um baita cara. Os dois me ligaram, não, vereador, nós vamos lá, vamos limpar, vai dar tudo certo, desculpa, o pessoal não acabou o serviço, mas tá retornando e tal. Limparam, mandaram o vídeo, eu postei e agradeci. Então quando eles fazem a parte deles, a gente agradece. Aí a gente votou para aumento de cargo, nós do PL, imagina nós do PL votar para aumento de cargo. Por que a gente votou para aumento de cargo? Porque eu não votei, mas se estivesse lá, votaria. Não tava na sessão. Mas orientei que os outros votassem. Por quê, cara? Porque o Weber foi lá e nos explicou. Escuta aqui, eu tenho que podar a árvore, eu tenho que fazer isso, arrumar a lâmpada queimada, isso. A gestão urbana é isso. Cara, eu preciso de um cara nisso aqui, um cara nisso aqui, um cara nisso aqui. Explicou tintim por tintim. Esse aqui vai trabalhar nisso, esse aqui vai fazer isso, esse vai chegar a tal hora, sai tal hora. Explicou pra todos nós, cara. Se todo secretário fizesse. Eu disse, não, Weber, eu confio em ti. Nós vamos dar essas pessoas aí, vamos aumentar ali pra vocês, vamos votar favorável. Só que assim, nós vamos cobrar. E estamos cobrando e ele tá fazendo, cara. E botou os caras a trabalhar. É uma secretaria que bomba, meu. Cara, eu me apavorei outro dia, um cara me parou de caminhonete, tudo certo, como é que tá, vereador? Quem tu é? Ele disse, eu trabalho por Weber, acabamos de instalar os bancos lá que o senhor pediu no bairro tal pra dona Cleusa e tal.
A felicidade do cara. Cara, esse cara tem que ganhar bem, tem que ganhar FG, tem que. Cara, é um servidor que se doa, cara. Os caras estavam felizes de ter botado o banco lá pra mulher que eu pedi. Então esses caras aí esses merecem, entendeu? E daí tem outros que não. Aí a gente bate nos outros e acha ruim. Não, mas eu não bato em todos. O João Eza não tive problema, Bressan não tenho problema, coisas assim, pontuais, o cara pede, eles ajudam, mas o Suzinho é um cara que me atende, ajuda, é um cara tranquilo. Então, tipo, por que a gente não tem problema com eles? O Major do Trânsito, segurança é mais complicado, porque eles têm um pensamento que não muda, eles não querem mudar, sabe? É bem complicado. Não, eu acredito que agora só as considerações finais ali, até pelo tempo. Né, já tá estourando. Nós estamos estourando ali. Antes disso, queria questionar o senhor. Pode Do ponto de pedir. vista da segurança pública, hoje, qual que é a maior mentira sobre a segurança pública que o senhor enxerga? Cara, deixa eu pensar, a maior mentira. Que a brigada tá bem, por exemplo. Eu digo a brigada porque é a maior força de segurança, eu acho, ali no estado, é a que mais conhecida, é a que mais trabalha, porque tá na rua diariamente, né? Da forma deles, né? Não vou dizer que as outras não trabalham. E a brigada tá toda errada. Tá doente, o maior índice de suicídios nos policiais aí tá estourando. E, infelizmente, a pessoa que mais defende a Brigada Militar, e vai um elogio para ela, é a Luciana Genro, de esquerda, tá? Ela que tem CPI contra isso, CPI contra oficiais que abusam do poder. Os oficiais se protegem entre eles, criam uma cúpula, judiam dos praças. Os praças estão sem plano de carreira, estão ferrados, tem que fazer bico, tem que trabalhar um dia sem dormir. Tem que fazer bico mesmo, tem, infelizmente. E aí a gente vê o Ricardo Nunes lá, prefeito de São Paulo, junto com o Tarcísio, com o Derrite, os caras dando R$1.000 pro guarda municipal que aprende uma moto roubada, um carro roubado. Isso é um cara que pensa na segurança. E plano de carreira, que eu já vou mandar uma tabela lá do Caiado pro Zuco, a gente vai tentar melhorar isso. Para agora pro Zuco governador, a gente vai tentar bolar um plano de carreira melhor, alguma coisa, condições, mas os policiais estão se matando. Um deles, que se despediu de mim, disse que me amava e no outro dia tirou a própria vida, é o Stefan. Soldado aqui da Brigada Militar, também bem perseguido por um oficial cuzão, um merda de um oficial que perseguia ele, mas na hora certa Deus faz as coisas ali, mas também o homem tem que fazer, e a gente vai fazer, tiver mais estrutura, eu vou mais pra cima desses caras, que são os merdas, né, e aí então tem oficial de merda que fica perdendo tempo em perseguir praça e não ir atrás de vagabundo, até de cuidar de praça em bico, se o cara tá fazendo um bico numa padaria, não sei o que, cara, deveria se elogiar, o cara tem que ser parabenizado que tá ali, tem vários lugares que é permitido. Então, ali o cara tá ali, eu entendo que também muitos policiais não se envolvem em política, não fizeram campanha pra mim. É um erro também, que aí eu falo que o Nicolas fala pros pastores que não se envolvem em política, porque daí na pandemia as igrejas de vocês é fechada por quem gosta. Aí entra Platão, tu que não gosta vai ser controlado por quem gosta. Então tu tem que sim falar de política, falar de candidato. Aí então também meia culpa aos praças que não se envolvem em política. Então alguns praças botavam meu adesivo no carro, tive que deixar fora do batalhão, porque lá dentro não podia e tal, e com certeza, eu entendo, mas eram perseguidos. Na primeira campanha, muita gente foi perseguida por fazer campanha pra mim, né, por falar de mim e tal. O Stefan também foi muito perseguido, não aguentou, se suicidou fardado com uma bíblia na mão, deixou uma filha pequena, por questões pontuais que a Brigada Militar não cuidou dele. Em momentos que ele dava sinais que precisava de ajuda, separou da mulher, mas a instituição não cuida, entendeu? Tá preocupado em regalia, ficam igual uns abobados em janta, cheio de status com as estrelinhas no ombro, igual uns abobados rindo, os oficial. Eles não valem nada, cara, tá? Uma cúpula idiota, são uns cagão, porque quando a gente fala em fortalecer a Guarda Municipal, eles se cagam tudo, tá? Então eu não entendo aonde que tá esse problema, né? Onde que, né, a gente vê que eles não se garantem no serviço deles. Então, pra mim, é uma mentira, tá? Hoje, o jeito que tá a Brigada Militar, teria que reformular toda, sabe? E o pensamento mudar, como alguns estados estão fazendo. Jorginho Melo, em Santa Catarina, os coronel lá, os oficiais são fodidos, cara. Estão no lado certo. Capitão Derrite, em São Paulo, tá peitando o PCC, cara. Sabe o que o Derrite fez lá? Pegou os oficial burocrata que puniam quando ele era praça, que ele matava vagabundo, com a legítima defesa, ele pegou. Até num podcast os caras pedem, como é que é, Derrite, hoje tu voltar no batalhão dos coronel que te puniam e eles têm que prestar continuidade pra ti? Ele, cara, eu prefiro não falar e dar uma risadinha assim, mas deve ser saboroso. Ele pegou esses oficial burocrata, botou dentro de container, bem quente, e botou eles lá no Porto de Santos, lá, trabalhar lá. Fez um gabinete de crise, e botou os caras trabalhar lá, ver o que os praça passam, pra diminuir a droga que vai pra fora, né, que o PCC exporta a droga pelo Porto de Santos. Aí ele reduziu toda a criminalidade lá. E isso é um cara foda, que tá também fortalecendo a rota, que ele também deu um peitaço e fez um termo circunstanciado, tu não precisa ir mais pra Polícia Civil, pra delegacia,
faz a ocorrência na hora, tu já viu isso? Que também, ele tá se incomodando por causa disso aí. Mas esses peitaços, essas ousadias dele, eu gosto. O cara é sensacional, cara. Então, ele tá reformulando, veio dos bombeiros, virou capitão lá, cara, fez um trabalho top na rota e hoje, pra mim, é o melhor secretário de segurança do país, cara. Tá buquelizando São Paulo, conseguiu dar uma direção pra Cracolândia e também já anunciou para 2034 ele vai ser o ministro da Justiça, se Deus permitir, do Nicolas Ferreira, só para avisar. Uma última pergunta. O vereador Iago será candidato a deputado federal no próximo? Hoje é pré-candidato a deputado federal? Cara, eu acredito que sim. Eu ainda tenho que fazer umas tratativas aí com o partido. Aí o que acontece? Tem gente que não quer, cara. Não é fácil, né? Mas eu acho que com mais de 11 mil votos, sendo o mais votado da história, eu acredito que vai dar tudo certo. E se for essa missão ali que o partido me der e que as pessoas também me apoiarem, tem que sentir se as pessoas estão apoiando. Muita gente está se anunciando já. Vários amigos meus se anunciaram em cidades. Só que eu acho que antes de tu se anunciar, tu tem que provar para que veio. Ainda mais nós que temos um mandato. Primeiro tem que baixar a cabeça e ser um baita vereador para chegar lá o ano que vem e pensar em pedir voto para deputado, né? Primeira coisa. Então a gente tá mais focado em trabalhar agora. Mas se for essa missão, não vou te mentir, a gente adoraria, porque hoje eu sinto falta de um Iago junto com o Nicolas lá em Brasília, sabe? Com o nosso perfil, e que o Nicolas vai ter vários, tá? Lucas Pavanato, Victor Ruiz de São Paulo, Pablo Almeida, nós vamos ter uma galera no Brasil inteiro que vai estar junto com o Nicolas o ano que vem, lá ajudando ele. Porque hoje eu noto que os caras têm a cabeça antiga, e já vou dizer a realidade da minha visão. Os caciques e tal, eles batem fotinho, fazem vídeo com o Nicolas e não sei o quê. Todos os políticos lá se fazem de amigo dele, mas eles não compram as brigas de verdade genuína que ele compra com ele, entendeu? Sabe por quê? Porque eles não foram humilhados na faculdade como eu fui, como o Nicolas foi, né? Eles não sabem o que é o que o Nicolas fala, o choro entalado na garganta. Toda aula tu confrontar o professor e teus próprios colegas te julgarem ali por tu ser o chatão e tal. Eles não passaram por isso aí. O Nicolas passou, ele sabe o que é isso, então. E o que tem que passar e tal. Então esses caras não têm o sentimento que o Nicolas tem ali, né? De mudança e tal. Então eu acho que seria bom nós em Brasília e ajudaria muito o Caxias, né? Acho que até que Caxias daria para ter 3, 4 deputados federais. É melhor, porque o dinheiro tá na União, em Brasília, para trazer recursos para cá, né? Martinelli. Não, só no que tange a pergunta da maior mentira, né, que se conta. Parabéns, sou o primeiro vereador aqui que conseguiu entender a pergunta e responder. Tá? Oh, que legal. Então já dou esse parabéns, porque... É que tem que ter coragem. Não, tem que ter coragem, porque, olha, é complicado. A gente faz pergunta e a gente só ouve que é complicado de responder. Então, gosto desse espírito sanguíneo. Falei antes pra ti ali. Espero que consiga ter vida longa, tá? De verdade. Porque quem fala a verdade e não faz curva, entende? Geralmente vai ser perseguido. E na hora que tu fez mais de 11 mil votos, tu colocou um alvo nas tuas costas. E é bom saber que você e a vereadora Daiane estão juntos ali, né? Na trincheira, frente a frente, né? Ombro a ombro, para poder fazer de uma Caxias melhor. Então, avante, vereador. E as considerações, posso fazer bem rapidinho? Acho que é a sua próxima agora. As considerações finais. Lembra... A tua câmera... Tem quanto tempo? Manda bala, manda bala que depois eu resolvo com o Thiago ali. Tá. Pessoal, lembrando, eu gostaria de falar de um caso aqui que é do vereador Ezequiel, lá de Canoas, porque ele abre uma brecha, um precedente para uma ditadura ser imposta nos municípios. Não adianta os deputados estarem lá em Brasília lutando se no teu município tem vereador sendo caçado. O exemplo que eu dou aqui é do meu amigo Ezequiel Vargas de Canoas, que vinha fazendo um trabalho combativo, combatendo a esquerda, combatendo as irregularidades do município dele, e lá estão querendo caçar ele. Infelizmente com votos do PL e também, salvo engano, do Novo também. Então eu convido vocês a dar o apoio para Ezequiel, compartilharem as coisas dele, entrarem no perfil dele, que eu vou botar o link aqui, entrem lá, ajudem. Eu vou também hoje ligar para ele, ver o que ele tá precisando. O Nicolas já saiu em defesa dele, mas cobra os vereadores de Canoas para que não façam esse absurdo que nem eles têm ideia do que vão fazer, tá? Tem vereador aqui em Caxias que já me falou que se arrepende amargamente de ter caçado o Guerra, que não consegue dormir às vezes pensando nisso, e que hoje não faria, porque é um peso muito grande. Esses vereadores não têm ideia do que eles vão fazer, porque eles vão acabar com a vida do Ezequiel. Ele vai ficar também inelegível por muitos anos, se isso ocorrer, talvez. Então, assim, eles não têm ideia da dimensão do mal que eles estão fazendo, às vezes por conta de um passarinho ou outro que tá ali, dizendo, ou o diabinho, vai, caça esse guri e tal, por uma coisa que ele nem falou em tribuna, um crime, uma ilegalidade que ele não cometeu, nenhum crime ele cometeu, ele não fez rachadinha, ele não roubou, ele não furtou, ele não matou por nada, por uma coisa que ele falou e que é ciência, né? Então aqui, meu apreço todo pelo Ezequiel é um
Um guri ali que correu comigo, nós estávamos em Minas um pouco antes de se eleger, dormindo no chão, lá em Minas Gerais. Só eu e ele sabe que a gente passou nos 3 dias lá, que a gente foi para um curso com o Nicolas ia gravar com nós. A gente não tinha dinheiro para ficar em um lugar, a gente foi de ônibus, pegamos um ônibus ruim e tal, passamos uns perrengues em Minas, mas o Ezequiel é dos meus, é do meu sangue. O Capitão Martim já tá ajudando ele lá, um dos poucos políticos que ajudou, testemunhou a favor dele, também fazendo essa observação. Mas Ezequiel, pode contar comigo e a gente vai estar te ajudando para o que der e vier. E a segunda coisa aqui, me despedir, agradecer mais uma vez o espaço, dizer que a gente pode voltar aqui também, e quando eu tiver um programa, se Deus quiser, o ano que vem ou quando for, depende da pessoa aqui, ó, que vai me patrocinar aqui, e aí a gente vai, eu vou convidar vocês também. E aí venho no programa ali, lembrando que o preço da liberdade é a eterna vigilância, a gente vai continuar. E também dizendo também, agora que eu lembrei, fazendo um outro adendo, se Deus quiser, a gente vai ter já tem como pré-candidato deputado Zul, que faz um trabalho incansável pelo estado, e eu tenho observado ele nas palestras, cara, o cara tá demais, a vibe dele é muito alta, é contagiante, ele já tá com espírito de líder, ele vai reconstruir esse estado, então assim, cada vez melhor, deputado Zul fazendo cada vez melhor, é meu candidato a governo para arrumar esse estado e essa bagunça que tá aí, e também deputado estadual Capitão Martim também, sem eles eu não estaria aqui, porque os dois fizeram eu fazer essa votação, me ajudaram muito com estrutura, o presidente Cherini e todo o pessoal do partido ali. Muito obrigado. Maravilha. Da minha parte, agradecer uma vez mais, vereador. De fato, é extremamente interessante, primeiro, por te conhecer há bastante tempo. Nós somos colegas da faculdade, dividimos o diretório acadêmico com os seus BOs que nós combatemos, e ver hoje o desenvolvimento que tu teve, chegar ao ponto de ser o vereador mais votado da história, isso realmente é de emocionar. Isso é muito diferente. A filosofia que tu pregas, que te distingue completamente. Eu trabalhei lá dentro. É verdade. E eu vejo a distinção completa que tu tens diante de todos. Então, o nosso apreço aqui também à tua pessoa e o apelo que permaneça nesse estilo combativo, sem medo, sem receio de levar para além de Caxias do Sul essas tuas ideias e manter este comportamento, esse estilo de exercício de mandato. E o que depender da gente, puder contribuir, pode contar conosco, saiba disso. Este vídeo conta com o apoio da K2 Investimentos. Se você está buscando investir melhor, proteger seu patrimônio, encontrar soluções financeiras sob medida para a sua realidade, presta atenção nessa dica. K2 Investimentos é uma consultoria que está democratizando o acesso a serviços financeiros de qualidade. Eles atendem desde investidores iniciantes até empresas que precisam de apoio estratégico, sempre com um atendimento personalizado, humano e direto ao ponto. De investimentos a consórcios, de seguro a crédito estruturado, o time da K2 vai além do básico e constrói junto com você uma jornada segura e eficiente rumo aos seus objetivos financeiros. Quer entender como a K2 pode te ajudar? Manda uma mensagem no WhatsApp e agenda uma conversa rápida. O link está aqui na descrição do vídeo, vale a pena conhecer. Nós vamos aqui também levar o vereador Iago lá conhecer a K2. Legal. Até porque a gente não oferta o que a gente não compra, Exatamente. Né? Então, um abraço aí pro Rudimar Landim, que é fora de série e acreditou no projeto, né? Já no início, antes de ter o primeiro episódio, já estava acreditando na gente. Também aqui a nossa distinção ao escritório Martinelli Ferreira Advogados, ao Sierra Studio, na pessoa do Thiago, e agradecemos aí a audiência de todos. Sigam-nos nas redes sociais, acompanhem o trabalho do vereador Iago, e Conversa Magna no Instagram, no TikTok, no Spotify e principalmente aqui no YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu.